Olá, está no ar mais uma edição do Diálogos ADUNB, o programa da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, seção sindical do ANDE, Sindicato Nacional, em parceria com a TV Comunitária de Brasília e com transmissão pelo nosso canal no YouTube. No episódio de hoje, retomamos o debate sobre a URP como um direito da categoria docente, com foco nos desdobramentos jurídicos mais recentes e nos desafios para sua garantia. Desde que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos determinou a aplicação da absorção da URP na folha de pagamento dos docentes da UNB, a partir de abril de 2026, a ADUNB tem atuado de forma política, administrativa e jurídica para impedir qualquer tipo de absorção antes da conclusão definitiva do processo no Supremo Tribunal Federal. A entidade também tem buscado a suspensão dos descontos aplicados a aposentados e defende que docentes que ainda não recebem a URP passem a ter esse direito assegurado. Soma-se a isso a posição contrária à incidência da absorção sobre progressões e promoções na carreira docente. Do ponto de vista institucional, o MGI tem mantido uma postura inflexível diante das tentativas de negociação. O órgão defende que deve ser aplicada a absorção de 60% sobre os reajustes salariais, percentual definido no acordo firmado com os técnicos administrativos, e que o órgão tem buscado estender de forma automática para todos os servidores que recebem a URP em 70 instituições do Poder Público Federal, Poder Público da União. No entanto, esse entendimento não é um consenso. O próprio TCU já indicou que esse tipo de aplicação não deve ser feito de forma automática para outras categorias, ao não homologar pontos desse acordo. Isso reforça que ainda há controvérsia sobre o tema e que a situação dos docentes precisa ser tratada de forma específica. Esse cenário evidencia que ainda há uma disputa jurídica e política em curso, e reforça a necessidade de garantir o pleno cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito à URP. Para aprofundar essa análise, o Diálogos ADUNB recebe hoje o professor emérito da UNB, José Geraldo de Souza Júnior, jurista, ex-reitor da Universidade de Brasília, membro benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros e co-líder do grupo de pesquisa O Direito Achado na Rua, e seu fundador. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, professor Escrivão, que modera este diálogo, né, no conjunto Os Diálogos, né, e que traz um tema que me toca profundamente e por várias razões, né, e não só pelas de expectativa enquanto professor, né, de concretizar um direito que eu imaginava já estivesse estabilizado, né. São mais de 30 anos e se pensarmos que a prescrição máxima no país são 20 anos, né? O tempo já estabilizou essa conquista, o que, aliás, se justificou, inclusive, porque por mais de 20 anos, uma liminar do Supremo manteve este valor no contra-cheque dos servidores e dos professores, notadamente, né? Então, é um dever poder estar aqui conversando um pouco sobre esse tema e recuperar alguns aspectos históricos. Se eu tiver chance, voltarei a eles no longo da conversa. Muito bem, professor, certamente. Tomara que teremos. Mas o senhor, como sempre, claro, já antevê aqui os passos que a gente pode e devemos dar. Esse é um ponto, o senhor já chegou lá num ponto importante. Afinal de contas, professor, por que nós podemos afirmar que a URP é um direito da categoria docente e de todos os servidores da Universidade de Brasília? Por duas razões principais, né? A primeira é a que deriva da fundamentação, da concessão desta verba como parte da composição salarial dos professores, quando lá atrás, em sede judicial, este valor que a configura, os 26% falados, né, foram agregados à remuneração dos professores a partir de uma decisão judicial. Por isso que eu digo o aspecto histórico. Naquele tempo, a Universidade de Brasília ainda era uma estrutura privada, embora
do ponto de vista da sua origem fundacional, uma fundação vinculada ao Estado, né? Mas o regime de trabalho dos professores e servidores era o regime seletista, né? E ali, no Tribunal Superior de Justiça, esse entendimento acabou se fixando e por reconhecimento de que ele correspondia à composição de perdas decorrentes, na época, as pessoas nem lembram mais, né, de uma continuidade de planos de contenção, né, do drama inflacionário no qual nós vivíamos, né. O fato é que transitou em julgado essa decisão que conferia aos professores do UNB, sobretudo. Os servidores têm um outro registro singular que pode ser visto aqui ou não, né? Mas em relação aos professores, foi fixado no tempo também, porque a coisa julgada que se estabeleceu estabilizou uma relação que é outro aspecto do tempo. O tempo serena, né? O tempo imobiliza aquilo que é, em termos jurídicos, a segurança das relações, né? Então, isso é os dois fundamentos que, com a historicidade, caracterizam a consolidação desse direito como uma conquista da luta sindical dos professores, fixada nos termos que, aliás, acabaram sendo reconhecidos, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal, e eu não entendo por que há essa tergiversação dos órgãos segmentados da estrutura de governança, da estrutura burocrática de gestão, né, de tentar, por medida funcional, retirar ou reduzir aquilo que a decisão judicial suprema estabeleceu, né? Pois é, tem um elemento aqui muito importante. O MGI, de fato, decidiu unilateralmente estender o acordo que ele celebrou com os técnicos da Universidade de Brasília a outras 70 instituições de diferentes categorias. No entanto, a Universidade de Brasília é a única dessas 70 instituições que teria, a princípio, antes do MGI começar a retirar professores e docentes do recebimento da USP, é a única instituição que tem 100% dos seus quadros recebendo uma modalidade remuneratória como essa, como a USP. Hoje, infelizmente, nós não temos mais 100%, por força de decisão unilateral do MGI, hoje são pouco mais de 90% de docentes e servidores que recebem. Mas a UNB tem esse elemento de distinção em relação a todo esse outro cenário. A UNB tem, provavelmente, quase metade de todos os servidores públicos que recebem o URP no país hoje são servidores da Universidade de Brasília. Isso parece conferir algum elemento distintivo para a Universidade de Brasília, e nós sabemos que no direito o elemento distintivo ele deve ser considerado, então, do ponto de vista até de elevar a sua posição a uma perspectiva excepcional. Então nós temos aí um cenário, queria avaliar com o senhor, um cenário hoje de uma decisão do Supremo Tribunal Federal nessa história. A história trouxe das ruas, em alguma medida, nesse processo histórico de 30 anos, das ruas para o Supremo Tribunal Federal, o debate e a disputa da URP como um direito. As ruas afirmaram a URP como direito. O Supremo Tribunal Federal, até aqui, afirma a URP como direito. E, ao que tudo indica, como o senhor diz, órgãos da administração retirando essa perspectiva. Uma decisão vigente, sem trânsito em julgado, e uma perspectiva que lhe distingue em relação às outras entidades. Ainda assim, o MGI determina que a absorção aconteça também sobre os professores. Podemos avaliar que talvez haja alguma precipitação nessa medida antes do trânsito em julgado, sem avaliar os elementos distintivos? Como que o senhor enxerga essa questão do tempo, como o senhor colocou para a gente? Eu acho que a última expressão que você utilizou, embora ela tenha uma configuração mais pragmática, né? Mas ela tem um elemento constitutivo impróprio, que é esse da precipitação. Claro que talvez isso seja um impulso da cultura burocrática, administrativa, querer padronizar, prevenir eventuais singularidades a posteriori,
quando não preveniu a priori, que é exatamente de entender, né, que há nuances, há distinções, que é o que caracteriza, como eu dizia antes, a historicidade da outorga no caso da UNB. De qualquer maneira, não pode um órgão da gestão, que é uma repartição, né, se sobrepor a um poder da República, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o único que tem a capacidade, a competência constitucional de imprimir repercussão geral às suas decisões, né? A administração não pode fazer isso. Se o fizer, tem que fazê-lo sem ter direitos que foram conferidos pelo devido processo legal, e no caso, devido processo constitucional, inclusive, né? Então, eu acho que é um pouco vamos dizer assim, não é uma fé, mas é cultura administrativa, é cultura burocrática, né? De querer resolver uma questão que se alonga por 30 anos. Então, querer estabilizar. A outra é forçar, né, uma padronização que, de certa maneira, carrega um núcleozinho de coerção bastante visível, né? Porque impõe sobre a autonomia da universidade, que foi o fundamento anterior para a concessão desta verba, dessa rubrica, né? Uma padronização que passa por cima das singularidades. Eu acho que até um órgão como o Tribunal de Contas vai se sentir desconfortável de homologar situações que impliquem em vencer esse requisito da singularidade que tem que ser examinado em cada caso concreto, em razão da história, das circunstâncias em que as decisões foram produzidas, das características específicas do segmento. Por exemplo, mesmo numa unidade universitária, a UNB, o nosso caso, as situações não são as mesmas, nem podem ser padronizadas ou estendidas, a não ser em termos bastante gerais de isonomia. Mas quando se trata de percursos distintos e de segmentos distintos, como, por exemplo, os técnicos administrativos e os docentes. Tem que ser examinado cada um. O Ministério parece querer padronizar tudo, como se fosse uma mesma massa, mesma condição homogênea de uma situação que tem historicidade, singularidade, características, fontes jurídicas distintas, planos de execução de sistemas remuneratórios diferentes, né? Claro, no âmbito mais geral, o mais isonômicos possível, mas no âmbito específico, que leva em conta carreiras distintas, progressões distintas, formas de promoção distintas, né? Então, eu acho que tem uma precipitação aí, e acho que também é um desejo, uma ânsia de não deixar elementos sociais que se prorroguem, como, por exemplo, diferenciais que impliquem o que eles costumam dizer, né? Efeitos análogos para provocar situações novas que busquem novos padrões de equiparação, de equivalência. Acho que isso pode estar imprimindo essa condição que resulta em precipitação, mas eu acho que de boa fé. Em todo caso, acho que elas se resolvem se sentarem às mesas, os interlocutores desse processo, e sem querer hierarquizar as posições, encontrar uma medida que corresponda ao mandamento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, se eu não me engano, ainda não se esgotou. É uma outra precipitação, está se antecipando uma decisão final do Supremo Tribunal. Ao que eu sei, os professores, inclusive, têm petições depositadas na Secretaria do Supremo Tribunal, pedindo ainda uma mediação do julgador, né? E é uma precipitação até usurpadora, porque está se substituindo ao poder jurisdicional, adjudicador, definidor da estabilidade das relações, que na decisão até aqui vigente não permite esse tipo de supressão, esse tipo de padronização que está sendo imprimida por um órgão da administração pública, uma repartição, né? Perfeito.
O senhor sempre nos brinda com belíssimas histórias, muito instigantes do período do seu reitorado. O senhor, como gestor, também já assumiu posições de enfrentar desafios e dilemas, inclusive como esse, como o da URP. E o que essa fala do senhor me lembra dessas histórias é a perspectiva de resgatar a perspectiva da dignidade de uma burocracia que se fecha em um elemento lógico, racional, formal, que efetivamente caminha de olhos vendados para o que ela pode achar bem no meio da rua, né? Resgatar o sentido de humanidade e de dignidade. A URP representa isso para a categoria docente e dos técnicos da Universidade de Brasília. Não significa uma rubrica, ela faz parte do sentido da dignidade histórica Exato. Da carreira, na sua busca da Constituição, da tentativa de participar na deliberação sobre o seu próprio direito. E esse é o fundamento nuclear das manifestações do Supremo por juízes, ministros, né, de diferentes extrações, inclusive culturais e de percurso, que todavia concordaram nesse fato, né, o que sustenta a condição de reconhecimento da legitimidade do que a decisão que o Supremo até aqui vem mantendo, é exatamente salvaguardar esses valores, a dignidade da atividade estratégica da gestão universitária, sobretudo a docente, um bem público, um bem fora de mercado, um bem social, um bem que requer altivez do ponto de vista do exercício da gestão das políticas educacionais e para o desenvolvimento do país, a universidade. Deviam ler Darcy Ribeiro, deviam ler Anísio Teixeira para entenderem o que é isso, né? E, por outro lado, essa ideia que está em todas as manifestações do Supremo, dos seus relatores até as turmas que votaram e até as presidências que fizeram as distribuições e as definições, vamos dizer assim, de competência para o julgamento, no que toca a esses valores da condição irredutível da dignidade da existência, que a Constituição, inclusive, de 88, chama como proibição de redução de retrocesso, né? Ela chama de retrocesso. Eu estou chamando de restituição da dignidade. A Constituição disse o que eu acho que é uma coisa que se aplica à gestão que se reduz na sua racionalidade, né? Retrocesso, né? Eu acho que não é possível que uma gestão democrática e popular, que tem a leitura do significado emancipatório do reconhecimento da dignidade do trabalho e, sobretudo, do servidor público, com base em decisões do Supremo Tribunal Federal, né, se apequene nessa perspectiva de fazer retroceder aquilo que a história não permite, porque ela até aqui construiu a consolidação desse fundamento, que a Suprema Corte validou a partir de todas as decisões que foram colocadas. E olha que são 30 anos de tensões, não é algo de improviso, não é algo de emergência, são 30 anos de debate no processo, nos diálogos, nas audiências, nos memoriais, na interlocução com os sujeitos desse processo. E que, mesmo em momentos em que nós tivemos menos acesso à estrutura de governança, ainda assim esses canais não foram obstruídos e o diálogo se manteve, né, e os valores constitucionais da dignidade do trabalho, da valorização da carreira docente e daquilo que é o alto significado da burocracia como racionalidade, pensando como Max Weber, pensando como esses grandes intelectuais que viram valor racional na gestão, né? Não é possível que a gente se
esvazie desse significado, né, por uma departamentalização da gestão pública. Né? Perfeito. O senhor trouxe alguns elementos que parecem muito pertinentes e oportunos na altura dessa batalha, dessa história. Um deles é a sinalização de que o Supremo Tribunal Federal até aqui tem dito, mantenha a URP como está. E parece que o TCU também sinalizou isso para o Ministério de Gestão, para o MGI, porque o TCU, a própria presidência do TCU, levantou o questionamento da impossibilidade de homologação da cláusula que estendia automaticamente um acordo feito com uma categoria para outras categorias, então sugerindo ao MGI que ele tivesse mais cautela para pensar o modo de lidar e tocar e aplicar a questão da URP dali para frente. E a categoria docente, a ADUNB, tem batido a porta do MGI, na semana passada realizou um ato, justamente para dizer ao MGI, olha, Ministério, olha, ministra Esther, secretário, abram a porta e nos permitam entrar e sentar à mesa para negociar, para dialogar, para constituir, nos permitam participar da deliberação sobre esse direito, porque é isso que legitima tudo isso que nos constitui enquanto sociedade, universidade, enquanto governo democrático, proporcionar a participação dos sujeitos na construção do seu direito. Mas o senhor também tocou num ponto muito importante. A questão da absorção da URP, se já não fosse temerária, nos termos como foi colocado, e antecipado precipitadamente a essa altura, sem uma trânsito julgado do Supremo Tribunal Federal, mas a informação que surge muito recentemente é a intenção de aplicar a absorção da URP sobre as progressões e as promoções da categoria docente. Que é algo que nos surpreende, porque na prática, quando é aplicada sobre uma progressão, na transição de um professor adjunto a associado ou associado a titular, ela praticamente exclui a ideia, ela extingue a ideia da absorção, que seria diluir no tempo, ela absorve imediatamente todo o percentual. E a questão da promoção e da progressão constitui também boa parte da essência da trajetória intelectual e acadêmica da categoria docente e tem impacto direto, talvez, sobre a produção científica e a universidade pública, o sentido da universidade pública. Como que o senhor enxerga essa questão? Olha, é uma figura muito agressiva do ponto de vista da comparação. Mas a única coisa que eu me lembro é da sentença de Tiradentes, que além de ser condenado à forca e ao esquartejamento, teve a sua descendência atingida pelos efeitos da sentença, e até o chão onde edificava a sua moradia salgado, para que nem a natureza pudesse sobreviver ao alcance redutor de uma sentença absolutamente sem fundamento filosófico ou mesmo jurídico. Aqui, o que eu percebo é que essa história nossa, por conta dessas injunções de tentativa de padronizar, de não abrir singularidades, de desconsiderar as circunstâncias específicas de cada situação que caracteriza a relação jurídica como muito ligada aos sujeitos que fazem parte dela, não às situações... As situações gerais são as da lei, não da decisão judicial. Por isso que existe sentença judicial, para particularizar as situações. É mais ou menos, para mim, como essa sentença de Tiradentes. Reconheceu o direito, mas lhe nega o exercício. É o que o jurista Jhering dizia na luta pelo direito. Reconhece a servidão de passagem, mas proíbe deixar pegadas. E agora entra na mais absoluta irracionalidade. Quer dizer, pela minha leitura desse processo, que eu acompanho desde o seu início, eu fui chefe da Procuradoria Jurídica da Universidade de Brasília quando ela era ainda anterior à AGU. E desde esta origem, né, o que nós sempre tivemos em conta,
que essa historicidade, né, caracterizou um regime próprio. Não é um padrão estatutário, é um regime próprio. Que regime próprio? Porque a decisão judicial lá atrás, transitada em julgado, criou em relação ao modelo, por exemplo, no caso da UNB, de uma equidade que projetou para o futuro este ganho corporativo e na época trabalhista, né? Então, a minha leitura sempre foi que esse regime jurídico era um regime para o futuro. Qualquer redução dele significa violar o princípio da decisão ali tomada. Mas a gente até entende, com lógica do razoável, que é possível pôr um termo, senão quando a sua neta nascer, você nem tem filhos, mas quando a sua neta nascer, ela vai fazer jus aos ganhos que ela perdeu na decisão quando ela nascer, de 1993. Quer dizer, fica um pouco irrazoável. Então é preciso pôr um termo, mas não retirar o direito que foi conquistado. E muito menos nas progressões, e muito menos nas promoções, porque isso não é constitutivo daquela composição salarial do passado, que é o que se quer rever aí. É constitutivo do ganho salarial mister da competência, da conquista de títulos, da aquisição de graus, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, o intercâmbio internacional, padrões internacionais, competitividade global do sistema, você retira sobre uma chapa niveladora por baixo, retirando, em função de situação do passado, ganhos novos decorrentes da construção no presente para o futuro, que são os novos estágios de qualificação do corpo docente, né? Mudou de grau, mudou de faixa, mudou por conta de títulos novos, né? Não é vamos dizer, a prorrogação de ganhos velhos. Isso não pode ser, de novo, né? Reconhecer o direito de passagem e proibir que se deixe pegadas, né? Muito bem, professor. Realmente é uma situação dilemática, mas situações como essa demandam posições firmes e posições que miram o horizonte, né? Sim, senão, inclusive, aquilo que é a pretensão de estabilizar relações que são, de certo modo, conflitivas, se prorroga para o futuro. Nunca vai apaziguar a relação, porque uma coisa é próprio da formação da cidadania, e isso, de novo, as lutas sociais, as mobilizações por direitos, as conquistas dos direitos trabalhistas, dos direitos administrativos, das novas outorgas, da ampliação das formas de fazer a gestão da política, a gestão da cidade, né? Ensina que ninguém pode renunciar a direito. Porque você não está renunciando a direito por si, como uma concessão a um bem funcional. Você está renunciando a alimentos à sua família, à sociedade na qual você está inserida, a comunidade de sujeitos, que a sua competência funcional se traduz em ganhos correspondentes ao valor do que é o exercício dessa competência, né? Então não dá para apaziguar nunca, porque quem não luta por seus direitos nem direito merece. Pronto. Muito bem, nós estávamos apenas começando, né, professor? Mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Nesse momento, nesse espaço, certamente teremos outros ambientes e outros plenários e auditórios para continuar ecoando esse debate e avançando no fortalecimento da luta da categoria docente na garantia do direito à URP. Muito obrigado, professor Zé Geraldo, mais uma vez,
Para nós, toda a categoria docente da Universidade de Brasília nos honra ter o senhor como parte dessa categoria, e a ADUMB agradece mais uma vez, com muita satisfação, o senhor estar aqui conosco, avançando e protagonizando esse debate. Nós conversamos hoje com José Geraldo de Souza Júnior, professor emérito e ex-reitor da Universidade de Brasília, sobre a temática da URP como direito. Para fortalecer a luta por um Brasil mais justo, democrático e soberano, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Acompanhe a ADUMB nas redes sociais @ADUMBOficial e fique por dentro das discussões sobre educação, direitos e universidade pública. Os diálogos ADUMB se encerram por aqui. Até a próxima semana. Obrigado.